Olá pessoal do estúdio da TV Unesp aqui no Jardim Contorno em Bauru para toda a cidade e também pela internet estamos abrindo mais um programa Fórum. Olá, seja bem-vindo ao programa de entrevistas da TV Unesp. Qual pai ou mãe já não se sentiu constrangido ao ver TV com os filhos e ser surpreendido por uma cena de sexo inesperada? Ou então levar os filhos ao cinema achando que o filme é adequado para as crianças e ser exposto a cenas de violência? É para evitar situações como essas que existe um mecanismo chamado classificação indicativa. Ela foi criada pelo Ministério da Justiça para promover e proteger os direitos humanos. A classificação indicativa é uma informação sobre o conteúdo de obras audiovisuais. Ela oferece uma referência sobre a faixa etária mais adequada a um determinado produto. Isso é feito na TV, no cinema, em DVDs e jogos eletrônicos. O processo de classificação indicativa envolve conceitos da psicologia, da educação, do direito, da administração, da comunicação e da pedagogia. E para falar sobre esse processo, nós recebemos o Davi Brasil Pires, que é diretor adjunto do Departamento de Justiça, Classificação de Títulos, Qualificação do Ministério da Justiça. Davi, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da classificação indicativa aqui na TV Unesp. Você ajuda a fazer o fórum. Participe acessando o nosso site e acompanhando as nossas atualizações no Twitter e também no Facebook. Davi, para mensurar a classificação indicativa dos programas e das obras audiovisuais, o Ministério analisa a intensidade ou presença de conteúdos envolvendo três aspectos, né? Sexo, drogas e violência. Por que esses três critérios na avaliação do Ministério? Bem, esses critérios são critérios internacionalmente estabelecidos, né? A maioria dos países que tem um certo controle do audiovisual analisa sobre esses três aspectos. Por que sobre esses três aspectos? Porque efetivamente as crianças e adolescentes, como seres em formação, têm a possibilidade, né, ou têm a condição, né, justamente por essa peculiaridade desse momento da vida em que se encontram, de serem influenciados por cenas de sexo, cenas de uso de drogas e cenas de violência. Influenciados como? Ou por sentirem medo, ou por naturalizarem determinadas dessas situações, ou mesmo por reproduzirem, imitarem e passarem a achar aquela experiência vivida na ficção, nesses audiovisuais, como uma experiência normal da sua vida. Natural, também, né? Às vezes positivo. Exatamente. Então, quer dizer, é preciso que tenha algum filtro com relação a isso. Quem deve fazer isso, efetivamente, são os pais, porque, efetivamente, quem educa as crianças são os próprios pais. Né? Então, essa classificação indicativa, ela funciona como uma informação aos pais. Quando chega a hora de escolher qual é o melhor divertimento para os seus filhos, qual é a melhor programação para os seus filhos, efetivamente os pais têm que ter informação. Ninguém escolhe algum produto sem informação. O mínimo de informação que se pode dar, uma informação abalizada, uma informação clara, objetiva, é a classificação indicativa. E isso nós fazemos com relação a cinema, a TV, a jogos, DVD e também vídeos, enfim, tudo que é todo o material que a gente classifica. Davi, no caso das TVs, são as próprias emissoras que são obrigadas a fazer a classificação dos programas, que é a chamada autoclassificação, né? A gente tem uma matéria aqui do site do Daniel Castro, no portal R7, que ele comenta que 2 novelas em exibição foram reclassificadas por pedido do Ministério. Uma é a novela Mulheres de Areia, que era classificada como livre e foi reclassificada como não recomendada para menores de 10 anos, e a novela Vidas em Jogo, da Rede Record, que passou a classificação ela era classificada como não imprópria para menores de 12 anos e recebeu o selo de 14 agora. Por que é feita essa reclassificação? Bem, é interessante porque o sistema de autoclassificação, uma autoclassificação monitorada pelo Ministério da Justiça, é uma criação brasileira, né? E essa criação se deu justamente com o debate público e o debate feito com as próprias emissoras, né? Foi uma reivindicação das emissoras e, na verdade, a autoclassificação é uma dispensa da classificação prévia, né? Quando as emissoras inscrevem esse programa, elas apresentam uma sinopse, né? E nós, no Ministério da Justiça, verificamos a sinopse e eles começam a exibição. Nós só vamos ver, efetivamente, quando vai ao ar. Né? E temos um prazo de 60 dias para monitorar essa obra, para verificar se essa classificação
autoatribuída pela emissora está de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Justiça. Bem, os dois exemplos citados são exemplos bem diversos. Primeiro, Mulheres de Areia. Né? Mulheres de Areia é uma novela que já passou em outro tempo. No tempo em que passou, era anterior a essa disposição mais clara da classificação indicativa. Ou seja, ela passou antes do manual da classificação indicativa, antes de existir o manual da nova classificação indicativa. E ela era classificada na época como livre. Né? E é interessante, eu acho que é interessante esse debate, porque a gente observa, inclusive, uma certa evolução na dramaturgia brasileira. Né? Então nós tínhamos algumas questões que eram livremente utilizadas e eram tidas mesmo como livre. A sociedade mudou nesses 10 anos, nesses 15 anos, a sociedade mudou bastante. Então, na novela Mulheres de Areia, está muito claro, há muita repetição, né, do consumo de drogas lícitas, bebidas alcoólicas e cigarro. Era algo que era perfeitamente aceito pela sociedade na época. Hoje não. Hoje a sociedade mudou, inclusive é proibido fumar em locais públicos. Né? Até mesmo locais privados com acesso público tem proibição do uso de cigarro. Né? Então, quer dizer, a sociedade mudou e é natural também que a classificação indicativa se adapte a isso. E acompanhe essa evolução. E não se trata aí, embora muitos insistam em afirmar, não se trata de restrição da liberdade. Não, ninguém pode ser livre para agredir ou ninguém pode ser livre para influenciar mal o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Né? Então, quer dizer, isso é uma limitação que é perfeitamente aceitável e mundialmente reforçada nas democracias que existem mundo afora. Com relação à novela Vidas em Jogo, é um outro caso. É uma novela que estreou, né, e nós monitoramos durante os 60 dias. Ela começou com uma classificação ainda inferior a 14 anos. Nós fizemos algumas advertências. O que são essas advertências? São avisos à emissora de que a novela vem exibindo conteúdos que podem não ser compatíveis com aquela classificação autoatribuída. No decorrer dos 60 dias, a emissora elevou a classificação por iniciativa própria, porque a novela já não se encontrava num horário em que oferecesse problemas à reclassificação. A emissora mesmo tratou de elevar a classificação, mas mesmo assim ela não foi suficiente. A novela apresentava conteúdos violentos, assassinatos. Essa nova classificação não é uma classificação feita de forma autoritária. Né? A gente tem um diálogo bastante interessante, bastante produtivo com as emissoras. Muito bem. Essa questão da sociedade que muda, né, sociedade dinâmica, é verdadeira. Eu me lembro até de algumas entrevistas que eu vi, reprises antigas, né, do programa Roda Viva, da TV Cultura, que alguns jornalistas dentro do estúdio fumavam durante a entrevista, né, durante as perguntas aos convidados, inclusive cachimbo, uma coisa que hoje é totalmente impensável, né, dentro da sociedade brasileira. Vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique ligado aí no fórum. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Fórum, falando sobre classificação indicativa, né? Esses conteúdos que a sociedade, crianças e adolescentes recebem para serem discutidos com os pais, não é, Davi? Eu estou, inclusive, aqui, quero agradecer ao Ministério e vocês por ter nos mandado o guia prático de classificação indicativa do Ministério, né? Vou citar aqui um exemplo, o selo amarelo, não recomendado para menores de 12 anos, ele indica que o programa, o conteúdo, só pode ser exibido a partir das 8 da noite, né? Já o selo preto aqui, recomendação não recomendado para menores de 18 anos, quer dizer que aquele programa só pode ser exibido a partir das 11 da noite, né? Então eu queria saber como que o Ministério chegou a esses horários, a esse modelo que é utilizado atualmente, né? Que avalia o conteúdo e o classifica conforme um horário na grade das emissoras. Certo. A classificação indicativa, ela é vinculativa de horário quando ela é exibida na TV aberta. Né, porque a TV aberta entra na casa das pessoas sem pedir licença, né? Qualquer pessoa pode ter acesso. Nós sabemos que a realidade de todas as famílias, né, todas as famílias brasileiras, não é uma realidade em que sempre tenha um adulto acompanhando uma criança vendo
a programação. É comum a gente ouvir até falar que a criança, infelizmente, muitas crianças são deixadas para serem criadas pela televisão. Né? Pela babá eletrônica. Até tem essa expressão. Né? Até tem essa expressão da babá eletrônica. Né? Então, por essa razão, existe uma limitação, existe um horário de proteção da criança e adolescente, que é um horário em que não passará, né, o horário livre, ou melhor, programas classificados como livre ou classificados como não recomendados para menores de 10 anos, eles podem passar em qualquer horário. Né? As limitações começam a partir da faixa dos 12 anos. A Europa é bastante mais rígida do que nós com relação a horários. Né? E efetivamente a nossa é a que existe, enfim, nós chegamos a esse formato a partir de uma grande discussão com a sociedade. Né? Nos anos de 2005 e 2006, até a portaria que estabeleceu o manual da nova classificação indicativa, houve uma grande discussão nacional, né, do qual participou o Conselho Federal de Psicologia e também participou a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Ministério Público, o CONANDA, né, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e diversas entidades ligadas aos direitos da criança e do adolescente. Várias frentes, né, atuando nesse debate. Várias frentes. E o que a gente vê, Davi, é que apesar de... A gente acaba vendo em algumas notícias que apesar de todo esse cuidado para o bem-estar das crianças, do jovem, para que ele seja formado com boas influências, tem gente que ainda é contra a classificação indicativa. A gente tem aqui o site da Associação Brasileira de Roteiristas e eles têm uma posição de que a classificação indicativa ela interfere no trabalho do autor, limitando a criação artística e ele impõe às emissoras uma autocensura. Como que vocês no Ministério, vocês veem esse posicionamento? A classificação indicativa ela é uma censura? A liberdade de expressão, é bom que se veja, né? A origem da liberdade de expressão é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração é uma declaração dos direitos do indivíduo, né? E não um direito das empresas, não um direito comercial. Então se faz uma análise um pouco diferente. Eu acho que os roteiristas, eu inclusive sou roteirista também de curta-metragens, né? Eu acho que os roteiristas deveriam refletir um pouco melhor, porque a gente tem inúmeros relatos de roteiristas vinculados a grandes emissoras, produtoras de novela, que já escreveram diversas cenas que não foram ao ar. Né? Um exemplo clássico é o exemplo do beijo gay. Né, que muito se falou durante muito tempo. Para a classificação indicativa, um beijo é um beijo, seja de pessoas do mesmo sexo ou não. Né? Se for mostrado com respeito, ele é aceito, e para nós seria um beijo, só um beijo é livre. Né? Então, quer dizer, muitos autores já escreveram o beijo, não foi o Ministério da Justiça que censurou, que estabeleceu limites a isso. Né? Então, quer dizer, existe um interesse comercial por conta disso. E a Associação dos Roteiristas poderia também se queixar, né, ou poderia reclamar efetivamente das limitações que os patrocinadores estabelecem. Efetivamente, a atividade de roteirista é uma profissão como outra qualquer. Né? Não existe uma liberdade absoluta, nem a liberdade de criação é absoluta, nem o direito à vida é um direito absoluto. Ele é limitado quando a gente vive em sociedade. Então, quer dizer, algumas limitações sempre existirão. Será que os próprios roteiristas eles têm conhecimento de que não é a classificação indicativa que faz essa proibição? Porque a gente sempre vê demonizando que, no caso do beijo gay, por exemplo, que ele não ocorre por causa da classificação indicativa. Será que o próprio autor ele tem esse conhecimento de que não é a classificação indicativa? Às vezes não, mas a gente, no Ministério da Justiça, sempre que a gente pode, eu agradeço inclusive a oportunidade aqui do programa Fórum, de poder deixar isso muito claro, né? Porque a gente não tem essa oportunidade, geralmente a gente não tem essa condição de responder quando a gente já fez nota, já publicou no site do Ministério e já distribuiu por diversas vezes algumas notas esclarecendo isso, mas efetivamente não chegam a grande imprensa, né? Enfim, eu acho que os roteiristas poderiam aprofundar um pouco nisso, né? Bom, e de qualquer forma, o nosso manual da classificação indicativa e o guia prático que o Tarso acabou de mostrar aqui estão à disposição no site do Ministério da Justiça. Qualquer pessoa pode acessar. A interpretação que a gente faz para classificar uma obra, ela não deve ser surpresa para ninguém. Né? Todos que seguirem estes critérios e essa metodologia que nós expomos aí, devem chegar a uma mesma classificação das obras que a gente faz.
Muito bem, recebemos então o guia do Ministério da Justiça, inclusive recebemos uma oficina, aqui os profissionais da TV Unesp, recebemos uma oficina ministrada pelo Davi e pelo pessoal do Ministério da Justiça e vamos agora trabalhar com essas informações para levar esse conteúdo à população de forma a seguir aí os critérios de classificação do Ministério da Justiça. Vamos agora para o segundo intervalo do nosso programa Fórum, que tem classificação livre, e nós voltamos daqui a pouquinho. Até já! Já está no ar o terceiro bloco do programa Fórum. Estamos falando sobre classificação indicativa dos programas de televisão, das obras audiovisuais, do cinema, enfim. Estamos recebendo aqui o Davi Brasil Pires. E eu queria te perguntar o seguinte, uma pergunta que sobrou do bloco anterior. É o seguinte, o número de advertências por descumprimento da classificação indicativa, o número aumentou, as advertências subiram 65% em 2011, tem aqui esse número. Foram 48 advertências contra 29 no ano de 2010, quer dizer, um aumento significativo de 65%. Queria saber o porquê e qual punição para aquelas emissoras ou produtores que não seguem a classificação do Ministério da Justiça. Na verdade, o aumento não foi tão grande, principalmente assim, nós classificamos mais de 5.800 obras, eu digo obras da TV, somente da TV, somente de análise prévia, eu digo obras englobando também episódios, capítulos, enfim, cada capítulo é efetivamente analisado e se faz um relatório disso. Então, de 5.800 a ver 48 advertências é um número ínfimo. Então, quer dizer, nós tivemos, entre essas 43 advertências, algumas não se referem a inadequações mesmo, se referem a erros formais de não exibição de símbolo ou de exibir o símbolo errado, enfim. São diversas advertências que a gente teria que analisar caso a caso. Mas, efetivamente, ainda que se aborde pelo número mesmo, 48 num total de 5.800, realmente é um nível bastante... É uma quantidade pequena dentro do total, existem poucos problemas com relação à classificação Agora, indicativa. a punição é o quê? Retirar o programa do ar, pagar multa às emissoras? O que acontece? Bem, também com relação à punição, é importante fazer um grande esclarecimento aqui. Existe uma punição que é estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente. É multa. Multa pelo descumprimento. Agora, o problema é que esse mesmo artigo estabelece que, em caso de reincidência, pode ser retirado do ar o sinal da emissora. Agora, isso como acontece? Isso não é o Ministério da Justiça que faz, não é uma multa administrativa. O Ministério da Justiça sequer tem o direito de entrar com essa ação. Quando acontecem irregularidades, nós comunicamos ao Ministério Público. O Ministério Público vai avaliar se entra com a ação ou não. Entrando com a ação, essa ação segue um processo judicial. Ou seja, um processo judicial com direito à defesa, com procedimento legal inteiro. Ao final, uma sentença judicial ou uma decisão colegiada de um tribunal é que vai estabelecer essa multa ou não. Então é interessante que existe essa multa, mas é uma multa que existe depois de um grande processo judicial, onde as emissoras, que porventura estejam infringindo a classificação indicativa, terão amplo direito de defesa. Então é importante que isso fique muito claro. Não se trata de uma multa administrativa. E a emissora, já tendo feito a sua classificação anteriormente, ela vai sendo orientada a fazer os ajustes também, não é? Sim, a gente sempre busca o diálogo, está aberto para o diálogo. Nós já tivemos reuniões no Ministério da Justiça com alguns autores, com diretores, as próprias emissoras às vezes tomaram essa iniciativa, perguntaram se nós tínhamos essa disponibilidade, claro que temos, nós estamos sempre abertos para efetivamente mostrar qual é o tipo de trabalho que a gente faz na classificação. A primeira oficina que nós fizemos com as 5 grandes redes, expondo também nessas oficinas, quando a gente exemplifica o que é um critério, a gente exibe uma imagem correspondente àquilo. Então, quer dizer, não é simplesmente este é o critério e ele às vezes aparece nesses termos. Então, quer dizer, isso dá uma ilustração muito, muito boa e nos deu esse número que a gente acaba de ver, 48 advertências em mais de 5.800 obras, é menos de 1%. Davi, trazendo ainda alguns exemplos de classificação indicativa,
Nós temos aqui uma matéria da Folha de São Paulo do ano passado a respeito da novela Insensato Coração. A gente está até falando bastante de novela porque é um conteúdo que acaba sendo muito visado e é um dos produtos mais bem produzidos do Brasil, da TV brasileira, né? No caso da Insensato Coração, Davi, a novela tinha uma classificação de inapropriada para menores de 12 anos e devido a uma série de conteúdos que ela estava veiculando, como assassinatos e alguns diálogos e conflitos, o Ministério advertiu para que ela fosse reclassificada para 14. Mas depois o Ministério voltou atrás porque ela começou a veicular alguns assuntos, como combate à homofobia, alguns assuntos de relevância social. Então, existem indicativos de classificação, né? Ou seja, determinadas cenas podem encaminhar para uma determinada classificação, mas se faz também, além desta pontuação de diversos itens, né, que aparece na obra, se faz também uma análise de contexto, a importância daquela cena para a obra toda, a incidência dela, a capacidade que ela tem de identificação com crianças e adolescentes, né? Por exemplo, um crime cometido por um vilão tem um peso diferente de um crime cometido pelo protagonista, pelo mocinho da história, né? Por aquele ídolo que causa identificação, principalmente em crianças e adolescentes. E, efetivamente, existem conteúdos que podem agravar ou podem atenuar. Existe também a forma de mostrar esses conteúdos, né? Se pode mostrar o conteúdo de uma forma que atenue e de uma forma que agrave. Por exemplo, mostrar um close de uma bala entrando na testa de uma pessoa tem um sentido para o homicídio. E mostrando esta mesma cena num plano aberto, e distante, tem um outro impacto. Vê com tanta definição. Exatamente, tem um outro impacto e um outro tipo de apelo, né, em crianças e adolescentes. Então, efetivamente, existem assuntos também que podem atenuar, né? Ou, por exemplo, a condenação de quem comete um crime é algo que cometeu o crime, mas o crime não vai encaminhar lá para o 14, porque vai haver uma condenação logo em seguida. O uso de drogas e alguém dizer: olha, as drogas não levam a nada, ou o crack vai te levar para o fundo do poço, tudo isso é um contraponto que se dá à cena que pode parecer inadequada. Então, quer dizer, sempre se faz essa análise de contexto, né? E efetivamente foi o que aconteceu nessa novela. E de fato, a novela, hoje, tu bem falou, é uma produção muito bem cuidada e com um grande potencial de influência, não só sobre crianças e adolescentes, né? Ela tem influência mesmo e tem despertado, no correr dos anos, assuntos muito importantes e assuntos importantes que efetivamente, se os pais estiverem junto com os filhos no momento em que vêm aquelas cenas, embora a novela possa ser classificada para uma idade superior daquela criança, os pais podem aproveitar como um bom momento para educar os filhos, para despertar alguns assuntos que eles não teriam condições de falar se não fossem provocados pela televisão. De avaliar sozinhos, não é? Exatamente. Davi, eu quero agradecer em nome de toda a TV Unesp, de todos os funcionários pela sua presença, pela equipe representando aqui o Ministério da Justiça e por nos trazer aqui o guia prático de classificação indicativa dos programas audiovisuais. Muito obrigado pela vinda, pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado por permitirem que a gente tenha esse espaço. O fórum fica por aqui, mas na nossa página na internet você fica sabendo mais sobre o tema de hoje. Participe das nossas próximas edições também pelas redes sociais. Afinal, as suas dúvidas ajudam a construir os próximos programas. É isso aí, toda a programação da TV Unesp está lá no nosso site. Fique ligado, muito obrigado pela companhia. A gente se vê então no próximo fórum. Até lá! Até mais!